Olá, pessoal. Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks, e estamos aqui na primeira aula do nosso curso para entender um pouco mais sobre a dinâmica familiar e os fenômenos que trouxeram a situação da sociedade até nós vivemos o contexto familiar contemporâneo. Nessa primeira aula, vamos fazer uma breve apresentação institucional de Family Talks. Eu vou fazer, então, agora uma breve explicação do nosso trabalho, trazendo alguns detalhes. Você, obviamente, já conhece o que nós fazemos, mas sempre é bom trazer uma visão um pouquinho mais institucional. Eu vou compartilhar algumas informações com vocês. Então, Family Talks, em primeiro lugar, Family Talks é uma ONG, é uma organização, uma associação civil, uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não partidária, não confessional, que atua desde 1978 promovendo o desenvolvimento familiar aqui no Brasil. Desde 2017, nós criamos a marca Family Talks para atuar no ambiente público, junto aos políticos, a organizações da sociedade civil, enfim, as diferentes instâncias do Estado, para fazer com que as prioridades das famílias também sejam prioridades da política. Nós atuamos em três eixos de mobilização e de trabalho, três frentes de atuação. A primeira é a atuação direta com a política. Vocês acompanham o nosso trabalho, sabem que nós estamos continuamente no Congresso Nacional, dialogando com parlamentares, também com agentes de governo, sejam políticos, secretários, ministros, não só na esfera federal, mas também nas esferas municipais e estadual, atuando para fazer com que eles tenham consciência e queiram atuar em prol das pautas que sejam mais relevantes para as famílias. Para isso, nós fazemos um trabalho sempre baseado em evidências. Nós estamos comunicando a esses agentes públicos não as nossas crenças e valores pelas famílias, ainda que nós tenhamos, mas fatos objetivos, diagnósticos, dados, indicadores que ilustram quais são as reais necessidades das famílias e o que precisa ser feito para melhorar essa situação. Por isso que nós temos a frente de pesquisa, para trazer todos esses elementos de diálogo com os políticos e assim conseguimos, enfim, desenvolver a nossa pauta de forma mais elegante, de forma mais assertiva também, e assim também, obviamente, conhecer melhor a realidade das famílias e saber o que deve ser prioridade. Por fim, também atuamos na opinião pública, porque esses temas se entrelaçam. Uma pesquisa gera uma repercussão na mídia, que por sua vez vai gerar um impacto na decisão dos políticos. E assim é necessário fazer com que a pauta das famílias também seja uma prioridade no debate público e na boca do povo, como dizem por aí, não é? Só quando o assunto for popular é que ele vai ser realmente uma prioridade política. Então, isso também é parte do nosso trabalho, fazer com que as pautas das famílias, os desafios que afetam a vida familiar sejam amplamente debatidos, conhecidos e que as soluções que nós propomos também sejam conhecidas para que elas sejam efetivadas pelos políticos. Nós entendemos que as propostas para as famílias precisam estar organizadas em três grandes eixos de atuação. O primeiro é garantia do trabalho digno e proteção da renda familiar. Nenhuma família consegue se desenvolver minimamente sem ter esses dois elementos, trabalho e renda. É a condição até de sobrevivência da família. O segundo eixo de trabalho, no qual nós organizamos as propostas em função das famílias, é fortalecimento de vínculos familiares e promoção da educação parental. Ora, na medida em que a família tem a condição de subsistência assegurada através da garantia do trabalho e da proteção da renda familiar, é hora de atuar para fortalecer essas relações familiares. Na medida em que as relações forem fortalecidas, a família vai se fortalecer, vai ter melhores condições de desenvolvimento e, pelo contrário, vai deixar de ser um espaço de risco que algumas vezes pode acontecer. Então, é o grande antídoto de prevenção de problemas de violência doméstica e outros. E é possível nós trabalharmos através de políticas públicas para fortalecer os vínculos familiares. Essa é uma prioridade grande do nosso trabalho neste ano. Por fim, o apoio ao cuidado. Cuidado é o conjunto de tarefas que as famílias exercem no seu seio, voltadas ao desenvolvimento das crianças, ou até mesmo cuidar de idosos. É bastante amplo o conceito de cuidado. Também a própria arrumação da casa é uma tarefa de cuidado. Todas essas tarefas são essenciais para a sociedade, porque elas dão o fundamento do desenvolvimento de cada pessoa. Sem isso, a sociedade deixa de existir. Portanto, é importante que os governos, o Estado e a sociedade estejam oferecendo mecanismos de apoio às famílias no exercício dessas tarefas, porque quando as famílias falham nisso, os problemas sociais gerados são muito graves. Portanto, é uma prioridade.
Com relação ao curso que nós vamos começar, são 10 aulas, esta é a primeira, na qual nós vamos entender um pouco dos processos históricos sociais que fizeram com que a situação das famílias aqui no Brasil chegassem à situação atual. O que aconteceu? Às vezes vemos muita gente falando que no tempo dos meus avós é que era bom, coisas desse tipo. Vamos ver como era no tempo dos avós e antes. Quais as causas das mudanças que aconteceram e em que pé nós estamos hoje. Uma visão um pouco ampla, obviamente condicionada a um escopo de análise de sociedades ocidentais. A história das famílias na África é diferente, a história das famílias na Ásia é diferente. Nós vamos procurar trazer alguns elementos para entendermos melhor por que a situação das famílias hoje é esta aqui no nosso país. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.